Salve, rapaziada, beleza? Juliano Lucas aí de novo, né? E hoje a nossa convidada é alguém também muito especial, uma pessoa que trouxe muitas alegrias para minha vida, alguém que me ensina muito, nós temos trocas muito grandiosas e que a história dela eu tenho certeza que vai impactar e vai inspirar tantas outras histórias. Com vocês, a minha amiga, que eu tenho muito orgulho, Andréa Brasil. Então, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, né, dessa parceria que já vem aí, essa amizade e parceria que já vem já há mais de 3 anos já, né? A Capacitrans já vai fazer 5 anos e, tipo, você entra praticamente no 2º ano da nossa vida, na vida de pessoas trans, um aliado cisgênero, que eu até brinco, né, não propriamente LGBT, mas é um cis aliado, e traz aí grandes contribuições para a nossa luta, até mesmo trazendo a humanização das identidades trans e travestis, desses corpos dissidentes, e acaba servindo como exemplo, né, para a sociedade como um todo, de como a gente pode unir forças, né, tanto pessoas cis como pessoas trans. Então, esse é o nosso princípio que nos une. Então, esse é um dos motivos que eu fico também honrado de estar aqui contigo nesse momento. Obrigado. E aí vocês devem estar se perguntando por que a Andréa está aqui falando num festival de fotografia. E eu vou deixar ela responder com as palavras dela o porquê que ela é tão inspiradora, o porquê que ela moveu tantas ações e porquê que cada ação dela tem impacto em tantas outras vidas. Então, eu sou Andréa Brasil, travesti, carioca, 51 anos, não muito diferente da maioria da realidade das pessoas trans no Brasil, né? Eu sou uma sobrevivente, escapei, né, das expectativas de vida de pessoas trans no Brasil, que é 35 anos, e em algum momento eu precisei redirecionar os meus propósitos, minha vida, por causa da falta de empregabilidade no mercado de trabalho, e eu precisei redirecionar minha vida através do empreendedorismo. Nessa estratégia de embrenhar no empreendedorismo, de querer mudar minha própria realidade, eu passei a ressignificar também como eu poderia multiplicar isso e mudar outras realidades. Nessa jornada, eu desenvolvi um projeto de negócios e transformei ele num projeto num projeto social. E é onde eu submeto a ideia de um projeto de negócio em como ensinar pessoas iguais a mim, trans, travestis, com diversos recortes de vulnerabilidade, como raça, etnia, idade, baixa escolaridade. Então eu desenvolvi de um projeto de negócio como eu poderia ensinar essas pessoas a darem o seu grito de independência de uma sociedade que nos empurra para as ruas e esquinas, né, como se fosse uma imposição social. Você é trans, você precisa trabalhar só como profissional do sexo. Não, que não seja um caminho imposto. Só porque é trans tem que trabalhar com isso, só com isso. Então eu ressignifiquei tudo que eu tinha vontade de trabalhar, que é moda, imagem, todos esses meus dons que eu tinha formação, eu quis multiplicar e ensinar outras pessoas trans, travestis, LGBTI, que APN+, num contexto geral, para que elas ficassem, mudassem as suas histórias, criassem seus negócios. E nessa dinâmica de quando eu crio a Capacitrans em 2019, um projeto social focado prioritariamente em pessoas trans, travestis, mas também LGBTI, que é APN+, em situações de recorte de vulnerabilidade, em qualificação profissional e empreendedora. Quando eu crio esse projeto, começando com as áreas que eu dominava, moda, imagem, quando eu falo imagem é cabelo, penteado, maquiagem, tudo isso é um caminho que a gente tem que é o mais fácil para uma pessoa trans entrar. E aí, quando a gente vai vivenciar a realidade, é bem outra. Não é também tão acolhedor esses espaços de beleza, esses espaços da moda. E nisso, a gente vai ampliando. A cada ano que a Capacitrans vai crescendo e vai conquistando uma visibilidade em potencializações de mudanças de vidas,
a gente vai ampliando o leque de cursos. E aí a gente entra no audiovisual. Quando? É isso que eu ia perguntar agora. Quando que a gente entra no audiovisual? Em 2020, a gente vence o edital da Lei Aldir Blanc e eu tinha uma ideia, que eu queria que ficasse registrada essas aulas. Eu queria que fosse uma mistura de uma espécie de um reality, né? Veio essa ideia na minha cabeça de pegar pessoas trans, travesti, LGBTs em geral, LGBTs em geral, colocar numa capacitação acelerada, onde cada um desenvolvesse, criasse, mostrasse seu potencial na moda e fosse a cada semana desenvolvendo o trabalho e que isso ficasse registrado como uma websérie. Aí entra na minha vida o senhor Juliano Lucas, a Ventana Fotografia e Cinema, e aí a gente cria esse elo. E aí o primeiro acordo que eu lembro que a gente fez foi: Ju, vou fechar com você, não só pelo valor que você me cobrou, bem camarada na época, porque você fez mesmo pelo amor, né, pela ideia, pela causa, mas pela questão que eu propus a ti, né? Que você tivesse na sua equipe pelo menos uma estagiária, uma pessoa estagiária que fosse trans. Porque esse é o maior dos empecilhos que a gente encontra. Ter uma pessoa trans na equipe. Então, quando você fala na hora, você topa na hora, você já traz para a Capacitrans o olhar para dentro do audiovisual, que já tinha uma coisa dentro da minha proposta, dentro da minha cabeça, mas eu não consegui estruturar. Então essa convivência de Andréia, Ventana, Juliano, foi ampliando horizontes e a gente começa a entender que existe uma gama enorme de pessoas trans e travestis no universo do audiovisual, no universo da cultura, que podem sobressair, querem sobressair nessa área, querem trabalhar com produção, com cinema, com teatro, com televisão. E aí a gente vai ampliando o leque da Capacitrans. E aí a Capacitrans ela passa a ser não só uma instituição que oferece oficinas de moda, de imagem, de empreendedorismo diverso, como também audiovisual, gastronomia. Então, à medida que o tempo vai passando, a Capacitrans vai aumentando o leque de qualificações. E aí, quando a gente fala em audiovisual e cultura, a gente consegue adequar isso como uma atitude também, uma ferramenta empreendedora, para que essa pessoa seja autônoma, que ela seja sua própria, não vou dizer patroa, mas que ela consiga dominar seus meios de geração de renda, que ela não fique mais só refém de uma vaga de um ambiente cis heteronormativo, que não vai trabalhar de verdade com a diversidade e a inclusão. Então foi muito importante, tanto que durante 3 anos seguidos a gente está aí transformando no audiovisual, com a Capacitrans em parceria com a Ventana Fotografia e Cinema e contigo, e você traz para essa galera um olhar de um paizão, de um tiozão, todo mundo tem um carinho muito grande, e é uma população que está muito acostumada com o oposto, com não ser acolhido por uma pessoa cisgênera, pai de família, não ser tratado como filho, filha, filhe. Então, quando você entra na nossa vida, você faz a diferença, você traz isso e você abre portas para essa galera. Contratando, divulgando, falando, poxa, eu tô com uma oportunidade X, eu quero indicar você. Então, é uma aliança que deu mais que certo. E é isso que a gente precisa nesse país. Que eu acho que essa questão, né, da oportunidade, que eu acho que é o grande lance, e acho que é por isso que André está aqui no frente falando para vocês. Eu estava pensando um pouco antes, né, sobre como a gente ocupa esses lugares, né, que é isso, a gente precisa ganhar grana, né, a gente precisa ter oportunidade para chegar nesse lugar, a gente precisa primeiro, né, ter oportunidade desse conhecimento chegar até a gente. Só que é importante também saber que muitas vezes, né, mesmo que o curso seja de graça, as pessoas têm que muitas vezes ter condições de chegar até esse curso, né? Para mim, as minhas experiências mais incríveis e que me alavancaram profissionalmente, elas foram gratuitas. Sim. Né?
inclusive universidade, mas principalmente cursos que me fizeram conquistar trabalhos. Esses cursos foram gratuitos na maioria das vezes. Só que o desafio muitas vezes é ter a grana para chegar nesse lugar, né? E eu acho que o Capacitrans ele tem essa preocupação, né, principalmente de ofertar condições para as pessoas realizarem os cursos. Porque muitas vezes é isso, galera. A gente tem que defender como que a gente vai chegar lá, né, levar aquele sanduíche ali, ó, amassadinho dentro da mochila e tal, porque a gente sabe que aquela oportunidade ali muitas vezes é única. E a gente defende com unhas e dentes. Então acho que é isso, né? Para ocupar esse lugar, para esse lugar, né, se tornar um lugar de trabalho, tem toda uma caminhada que é tortuosa aí, é difícil, né? Mas sobretudo a gente vive num país que socialmente ele exclui, né, pessoas LGBT de uma forma geral, mas principalmente pessoas trans. E o Capacitrans ela é uma porta, né? Não digo nem porta, né? Ele é um lugar de acolhimento, de formação dessa população, né? E eu queria saber de ti agora, né? Já ampliando, legal que a gente está na terceira turma, né? No terceiro ano já de formação audiovisual, mas eu quero saber de ti agora quais outros planos, assim, o que vem para o futuro, né? Andréia também já ganhou uma série de prêmios também, isso é importante vocês saberem, né? Que a caminhada dela já não é de agora, ela já, né, já faz muita coisa. Então eu queria falar um pouco também desse seu reconhecimento dentro do setor de produção cultural também, com esse contato direto com o impacto social produzido pelas tuas ações. Esse ano a gente vai ter aí uma nova fase da Capacitrans, porque eu também abracei muito, eu sempre abraço essas oportunidades gratuitas, porque eu penso que são únicas, né? Muitas vezes, algumas oportunidades ofertadas não são, às vezes não contemplam uma passagem, às vezes não contemplam um lanche, uma alimentação. Então, muitas vezes, a gente tem que ir na fé, na cara e na coragem, aproveitando a gratuidade. Eu concordo contigo que é importante. A maioria de todos os cursos e oportunidades que eu tive foram gratuitas. Sempre estudei em escola pública. Hoje eu estou fazendo faculdade graças a uma bolsa que eu consegui, uma bolsa que eu conquistei, estou fazendo direito. Né? Onde tu está fazendo direito? Na Estácio, eu consegui a bolsa através do Instituto Edux, uma parceria que foi feita uma ponte entre uma advogada trans parceira nossa, ela me indicou para essa instituição e essa instituição conseguiu a minha bolsa integral. E aí eu estou fazendo direito porque eu quero trazer isso para dentro da Capacitrans. Eu quero ser a pessoa do direito responsável pelo jurídico, para orientações para as pessoas que vivem violências diárias. A gente tem o quê? Um conjunto de coisas que vão se amarrando. E eu sempre falo, a cada turma que a gente conclui, eu sempre falo, não acaba quando termina. Só acaba quando termina se você não quiser. Se você não quiser continuar. Porque o Capacitrans tem essa jogada, né, que eu acho incrível, que a galera que faz gastronomia daqui a pouco vira professor. Esses ciclos todos eles ficam em abertos, né? A ideia é que esse lugar de quem ensina e aprende, ele tá sempre. E só pra gente falar do audiovisual aqui um pouquinho, pra trazer pra galera, a gente já tem diversos alunos que passaram pelo Capacitrans, pela formação audiovisual, já estão com filme, já estão circulando em festivais. Tem gente que já está com trabalhos profissionais muito bem, está consolidando uma carreira, uma trajetória dentro do campo audiovisual, sabe? Que eu acho que é isso, é ocupar esses lugares. E isso, né, de certa forma, é ocupar também lugar de poder, é ver a grana entrar ali, ver, né, o seu nome se destacando dentro desses nichos de trabalho, né? Então, pensando um pouco nisso, André, o que tu poderia falar pra galera que tem interesse, principalmente pra galera trans, que tem interesse audiovisual, fotografia, o que tu pode dizer aí, né, que eu acho que tem uma vontade da gente dar seguimento nessas ações de audiovisual aí, o que a gente pode imaginar daqui pra frente? Eu estava escutando você fazer a pergunta, Ju, e eu acho que é importante as pessoas entenderem que o mote principal da Capacitrans eu fui uma pessoa desacreditada
por vários locais, várias empresas, empregos, a sociedade o tempo todo me invisibilizando, me deslegitimando só por eu ser uma figura afeminada e depois travesti, quando eu transiciono de 26 para 27 anos. Sempre a deslegitimação por eu ser uma identidade afeminada ou trans. Sempre essa deslegitimação. E aí o que acontece? Isso é a maior dor das pessoas que vêm para a Capacitrans. O silenciamento, o apagamento, a invisibilidade. Então, quando elas enxergam que a coordenadora, a presidente, a professora, a facilitadora é uma travesti, que ainda reivindica essa palavra, travesti, bate no peito e fala, eu sou travesti com muito orgulho, elas se sentem representadas. Eu não estou dizendo que eu sou o ícone, a referência não. Eu estou dizendo que elas olham e falam, poxa, é uma igual a mim. Se ela conseguiu, eu também posso. E isso vale tanto para as mulheres trans, travestis, não binárias, intersexuais, para os trans masculinos. Eles olham e eles me chamam de madrinha. Geralmente existe essa afinidade quando há esse afeto. Uns me chamam de mãe, entendeu? Quisera eu ser mãe de todos eles. De alguma forma eu acabo sendo. Mas a Capacitrans tem esse propósito. E essa turma, criar a primeira turma do audiovisual foi uma experiência única e eu percebi que foi a turma mais concorrida, mais disputada. A gente tinha 20 vagas, foram 120 inscrições em 2 semanas. Então a gente percebe que esse mercado é um mercado que precisa ser ocupado por esses corpos, por essas identidades trans e travestis. Então elas conseguem ocupar esses lugares como diretoras, como roteiristas, tem gente que quer trabalhar com cenografia, tem gente que quer trabalhar com maquiagem para cena, para teatro, cinema e televisão. Então existem vários eixos. Então todas as profissões acabam sendo interligadas. Por isso que a Capacitrans consegue fazer esse ciclo rolar e crescer. E cada vez a gente vai trazendo mais. A gente percebe aí onde está suprindo, onde está alguma carência e a gente vem com algum projeto para suprir aquela carência. A gente teve um problema, por exemplo, na nossa sede lá em Comodato, que precisava de uma reforma. Eu fiz um contrato com uma empreiteira que maquiou tudo. E depois eu descobri que tinha um cara transmasculino, dono de uma empresa de obras e reparos, e aí a gente montou uma turma de pessoas trans empreiteiras. Que é sensacional, né? Porque imagina, de novo, né? Ter pessoas que se identificam de alguma forma ou de outra, realizando serviços, né? Isso torna uma outra relação. Não, né? E o incrível, eu não posso deixar de falar, o Cris foi o nosso professor técnico teórico durante, como você sempre é o técnico teórico e prático também, lógico, de audiovisual eu só entendo ouvindo você. Mas já aprendeu já. Alguma coisa, câmera, luz, tal, eu sempre procuro a melhor luz. Então, o que acontece? O nosso professor era um mestre, um homem, um transmasculino preto, que veio de uma origem muito difícil, igual a mim também, veio de lá de baixo e hoje tem a Arco-Íris Obras e Reparos. Show! Se eu puder, eu indico para todo mundo. Mas olha que interessante, na reta final, a gente queria que os alunos fizessem um estágio prático. Isso que é a grande revelação que eu vou trazer para vocês. Quem levou os alunos para o estágio final foi a nossa vice-presidenta, nossa madre superiora, multiartista, cantora, tesoureira da Capacitrans, Ângela Leclerc, com 75 anos de idade. Ela levou os alunos para o estágio final para uma reforma em um cômodo, com pintura, emassar, e comandou perfeitamente e foi amada pelos alunos. Então, uma mulher trans também pode ser empreiteira, pode fazer uma reforma, e ela carrega isso. Ela diz que isso mantém ela viva. Então são esses exemplos que eu tento passar para os alunos da nova geração. Você é uma mulher trans ou travesti, mas você também pode quebrar uma parede, fazer uma obra. Você pode ser o que você quiser, você não precisa se ater ao que é uma profissão masculina e feminina. O que é profissão masculina e feminina? O que é roupa masculina e feminina? Roupa não tem gênero, roupa não deveria ter gênero. A sociedade que impõe um padrão binário. Roupa de menino, roupa de menina. Azul é para menino, rosa é para menina. A sociedade que tem mania de botar o binarismo em tudo. E o Capacitrans, então, a partir disso, né? Essas barreiras. É sensacional. Que oportuniza, né, digamos, ações que as pessoas vão
de fato, buscar outras formas de ganhar grana e tal, tudo, mas também tem um impacto direto na autoestima aí, né? Tem um resgate dessa estima pessoal de cada pessoa que tá ali convivendo e tá trocando. E elas aprendem, elas começam a entender que a cultura não é limitada. A maioria dessas pessoas que passam pela Capacitrans pensa que a cultura é só cinema, teatro, televisão, uma obra de arte. Elas pensam que a cultura é só aquilo. Não, existe diversos aspectos da cultura. A cultura da moda. Hoje a gente fala em moda como moda sustentável. A gente está falando de sustentabilidade do planeta, upcycling, reduzir descarte de peças, né, e trabalhar a economia circular, né? Quando a gente fala da turma de gastronomia, a gente está falando de gastronomia regional, de gastronomia vegana. É cultura. A cultura da gastronomia, quando você fala em comida, comida nordestina, comida mineira, então também é cultura. Então, nunca é restrito só ao nome do curso, gastronomia, moda. Não, a cultura que tem por trás daquilo. E a cultura que tem por trás daquilo. Para você trabalhar com moda, você precisa ter... Acho que as pessoas não imaginam, né? Que na primeira aula, quando eu falo sobre moda, eu falo da história da moda. A moda através dos tempos, numa aula. E aí eu faço uma viagem rápida. Passo algum vídeo para eles entenderem por que, a partir de algum momento, teve que ter a cultura da moda, a roupa do proletariado, a roupa dos nobres, dos reis, e assim vai. A roupa na pré-histórica, na casa... Cultura é aprender sobre tudo acerca de algum determinado tema. Você não pode ensinar uma matéria, uma profissão, sem falar da cultura ao redor daquilo. E aí entra registros, fotografia, gravação. É porque tudo isso a gente tem fotografia de moda, tem fotografia de gastronomia, tudo isso está interligado, né? Tudo isso faz parte de um grande universo, assim. E já pensando nesse encaminhamento, eu queria ficar mais umas 3 horas aqui trocando, né? E principalmente eu sei que isso vai ter impacto em muitas pessoas, né? Mas eu queria, André, assim, para essa galera que tá vendo, que tá descobrindo muitas vezes a fotografia agora, né? O que tu fala? Tu pode dizer, né, de estímulo para essa galera que a gente vai tomar porrada. Eu falei, não falei exatamente. Olha que interessante, a partir do momento que a gente vence um edital, a gente precisa de registro de cada aula. Imagina se a gente não registrar por fotografias. Como é que eu vou prestar conta para os patrocinadores? Então a fotografia é peça-chave na conquista de um edital. Você precisa fazer registro. Qualquer projeto, não só por causa de edital. Não, eu tô dando um exemplo que é o mais comum para Capacitrans. Como é que eu vou registrar que eu dei aquelas oficinas, que eu dei aquelas aulas? E não se trata de uma foto ou outra. Agora você imagina, se a gente não tem pessoas que se preocupem com registro, com fotos, para até montar seu portfólio, cara. Eu falo, gente, se vocês não registrarem, como é que vocês vão montar um portfólio, um currículo? Vão ter alguma coisa para apresentar para algum investidor, seja investidor, um sócio, um parceiro, ou para um projeto que você monte, um projeto social, cultural, né? Você precisa reunir materiais. Então, a fotografia é peça-chave. Fotografia, registros, vídeos curtos, saber localizar. Então, é importantíssimo que essa pessoa tenha isso em mente para qualquer projeto da vida dela. Hoje se fala muito em Instagram. Tudo é Instagram. Mas uma boa foto você vende melhor o seu produto. Então, é base. Então, acho que a nossa ligação começou daí e fez a gente ampliar o olhar. Talvez eu fosse uma daquelas pessoas que não entendia muito, né, o que era a cultura, o que é olhar uma imagem e conseguir... Eu olho aquela foto ali e a gente percebe, a gente entende a mensagem que está ali. Só que não é todo mundo que tem uma vivência, que tem um local que passou pela Capacitrans que tinha esse olhar. E ela passa a ter depois que convive com projetos como o seu, como o nosso, né, o Transformando no Audiovisual, Fight e os outros que você está criando aí e acolhendo essa população. Então que você seja um exemplo para as outras pessoas também, que outras pessoas entendam que essas pessoas precisam abrir o olhar, o horizonte e entender que o mundo é plural, o mundo é diverso e que o caminho
as mudanças, né? Até a gente está aí chegando em 2030, as metas ODS, quando você trabalha essas questões, perdão, quando a gente trabalha essas questões, a gente está no mínimo trabalhando 3 fatores das metas ODS 2030. Redução das desigualdades, igualdade de gêneros e crescimento econômico e trabalho decente. No mínimo, a gente atende essas 3 metas ODS. Então, qualquer investidor hoje pergunta: quais dessas metas ODS você atende? Qualquer. A gente abusadamente ainda vai mais, né? Educação de qualidade, entre outros. Mas é isso, a gente está se encaminhando para o final, né? E de novo, eu queria, né, incentivar a galera para não desistir, para persistir, para entender que a porrada vem, que a gente muitas vezes, né, não vai ter sucesso no primeiro projeto, no segundo, no terceiro, mas segue lutando. E como é importante, como nos faz bem criar outras oportunidades, tais como a gente teve, ou como a gente não teve também, porque a gente também parte muitas vezes desse lugar, de uma ausência que a gente vai promover, né, que outras pessoas tenham acesso a algo que a gente não teve. Então, motiva essa galera aí, porque olha... Eu costumo dizer em todos os lugares, um caminho de 1000 léguas começa no primeiro passo, né? Esse meu caminho de 1000 léguas, ele já vem de longa data. Então, a gente vai cada vez tentando jogar mais oportunidades. Então, se vocês querem saber mais da gente, @CapacitransRJ, sigam a gente, né? O meu Instagram pessoal, que fica disponível também, porque eu também sou palestrante, sou consultora de diversidade e inclusão. Eu também posso falar sobre empreendedorismo diverso. Então, o meu pessoal é Andrea Brasil com Z, Andrea Brasil Trans, tudo junto. Andrea, não tem o I, Andrea Brasil Trans, né? E qualquer coisa, pode me chamar no direct e a gente vai aí firmando parcerias. Hoje, são vários tipos de instituições que nos procuram. Vai desde uma empresa privada, querendo uma indicação de uma pessoa trans, travesti. Aí eu pergunto, tua empresa não é inclusiva só até a página 2 não, né? Vocês trabalham a diversidade e inclusão o ano inteiro. Fica aí a provocação. Não adianta só no mês de janeiro, mês do Dia da Visibilidade Trans, e em junho, no mês do orgulho, não. Diversidade se trabalha o ano inteiro. Então já fica o recado. A gente fala sobre empreendedorismo. A gente já foi tema de TCC de faculdade. Nosso primeiro vídeo institucional foi feito por uma aluna que tirou nota 10, porque ela falou do transempreendedorismo baseado na Capacitrans. Nosso vídeo institucional foi feito por essa amiga, Alice. A gente não está pedindo privilégios, a gente está pedindo o mínimo, né? O direito a ter oportunidades, acessos e que a gente possa trabalhar em conjunto, sim. Mas a gente quer que essas pessoas também conquistem seus protagonismos, essas pessoas trans e travestis. Se ela passa, trabalha contigo, mas se ela tiver que voar, que ela voe. Foi o que aconteceu comigo, né? Todas as pessoas que eu formava na Capacitrans para criar o núcleo de um modo, elas acabavam montando seus próprios negócios. Então, eu vou ficar triste? Não, eu quero mais é que a pessoa voe. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem positiva. E é isso, a cultura liberta, a cultura salva e é muito impactante para a gente da Capacitrans. Há 4 anos aí caminhando junto, né? Bem dizer, mais de 3 anos, quase 4 anos já. Ter aí a galera cada vez se especializando mais no audiovisual, na fotografia, nas produções. Saber que alunos da Capacitrans que passaram por ti já viajaram comigo para outro estado, fizeram imersão. Outras já estão produzindo. Então, esse é o resultado e eu espero que essa parceria venha aí por muito mais anos. Com certeza. Então, galera, com vocês aí, ó, vão ficar com a cabeça fritando. Assiste de novo, assiste mais outra vez, porque sim, tem muita informação aí que vai ser determinante na vida de vocês, tá? E outra, respeitem. Apenas respeitem. A gente hoje recebeu a Andrea Brasil, minha amiga, uma das pessoas mais importantes da minha trajetória. Se liga no frente. Obrigado.